Voltamos no nosso estúdio Lab Clélio Digital, onde está acontecendo neste momento o Congresso Nacional de Odontologia Moderna. E aqui comigo para bater um papo, falar a respeito da sua carreira, nós temos o Dr. Guilherme Saavedra. Doutor, muito obrigado pela sua participação e por ter aceito o nosso convite para ser palestrante novamente. Boa noite a todos. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade que a gente tem de mostrar um pouco do trabalho que a gente está desenvolvendo com um grupo de pessoas, um grupo de pesquisa dentro da universidade e também fora da universidade, no consultório. E esses eventos são oportunidades que a gente tem, além de trabalhar, de compartilhar esses conhecimentos e reencontrar grandes e velhos amigos. Então, eu que agradeço realmente a oportunidade. Foi muito proveitoso, o evento está muito bem organizado. O Laboratório Clélio, ele tem pessoas extremamente carinhosas, acolhedoras, extremamente profissionais. Então é uma honra para mim poder participar desse evento. Que ótimo, doutor. Nós queríamos iniciar sabendo a respeito dos seus projetos. Nós temos o senhor pela segunda vez aqui no nosso congresso, palestrando. A primeira vez foi magnífica, tive o prazer de acompanhar a sua palestra. Não sou dentista, acompanho o meio odontológico pelo laboratório. E a gente vê que existe uma demanda alta de procura por essas informações. Saber parte digital, saber essa transição, ou melhor dizer, essa associação do convencional e do digital. Fala pra gente a respeito um pouco desses projetos que estão andando, seja aqui ou projeto que o senhor está executando fora. Se não me engano, tem alguns projetos que estão saindo fora do Brasil, é isso? Então, na verdade, o que a gente tem entendido hoje, e a gente visualiza, a gente tem trabalhado, para conseguir aplicar os conceitos fundamentais da odontologia nessa era digital. Né? O grande objetivo da tecnologia ele é facilitar a nossa vida, é simplificar, diminuir os protocolos, diminuir a chance de erro, determinar uma sequência lógica de intervenção que faz com que o êxito seja muito mais previsível. O grande problema é que a evolução tecnológica está tão rápida que não dá tempo dos pesquisadores produzirem trabalhos que evidenciem ou que gerem evidências científicas para determinar qual o melhor método, o analógico, o digital ou a combinação dos dois. Né? Então isso é uma grande dificuldade. Então a indústria hoje ela é a grande responsável por essa evolução que eu vejo com bons olhos, desde que seja feita a sua aplicação de uma forma conscienciosa. Eu acho que o mais importante é um equilíbrio em tudo isso. O investimento inicial ele é muito alto, mas é um investimento que se paga, independente em que etapa que você vai usar a odontologia digital, e se é na etapa inicial do diagnóstico, a etapa de um planejamento, ou propriamente na execução, mas tem que lembrar que a odontologia digital é apenas uma ferramenta dentro de uma gama enorme de formas de trabalhar. Então, cada um pode estabelecer um modelo de negócio, e esse modelo de negócio vai se adaptar à necessidade. Às vezes é um consultório que tem baixo volume, às vezes é um dentista que tem um conhecimento técnico muito grande, ele pode se valer disso para querer fazer os casos. Agora, se esse dentista que tem conhecimento técnico quiser fazer todos os casos, ele não tem como sozinho executar tudo, então ele tem que terceirizar. Então, essa parceria com o laboratório ela é fundamental. E hoje os laboratórios eles estão preparados para isso, e os laboratórios estão acostumados a executar investimentos iniciais muito maiores que nós dentistas. Né? Isso é histórico. Isso provavelmente tende a mudar ao longo desse período. Exatamente. E doutor, hoje, exatamente isso, os laboratórios eles estão se ajustando para o mercado, para a necessidade do cliente, do dentista. O Lab Clélio Digital hoje ele funciona com um fluxo totalmente digital, tendo sua parte convencional. Alguns trabalhos são especificamente, digamos assim, mais variados. Tem dentista que chega a desenhar no sistema CAD/CAM o elemento e envia para o laboratório apenas para fresar, e vice-versa. A gente chama meio que uma sinergia, né, nesse fluxo. Isso se aplica ao dia a dia clínico, de dizer assim, eu acredito que é um método que facilita e que torna possível, porque a visão que se tinha no início, de certa forma, e era uma dúvida muito grande do público, era saber se com essa demanda agora da tecnologia, os laboratórios iriam perder a parte convencional, menos protéticos estariam trabalhando, mas a gente vê que isso, de fato, não é real. Não existe uma máquina que execute o processo 100%
por si própria, precisa da mão protética, precisa do conhecimento profissional para realizar esse processo. Esse processo se aplica a um cotidiano clínico? A odontologia digital ela pode ser aplicada num cotidiano clínico de uma forma extremamente eficaz, mas há necessidade de um preparo prévio para tudo isso, né? Eu acho que o maior problema, o maior desafio não são para os dentistas, são para os laboratórios se adaptarem a tudo isso, porque a finalização dos casos, talvez onde esteja o maior desafio, ele está na mão dos técnicos de provas. E eles que solucionam as limitações da tecnologia, porque há limitações, e se nós não seguimos um protocolo bem estabelecido, a odontologia digital ela acaba perdendo a sua eficiência, que é o grande objetivo, que é encurtar algumas etapas, simplificar o processo com resultados previsíveis. Esse é o grande objetivo da odontologia digital, ou essas ferramentas digitais. Quais são? Simplificação técnica. Para isso que veio, porque vou dar um exemplo sobre impressões ou moldagens. O próprio molde ele já tem erros incorporados, independente do material de moldagem que você tem. Por exemplo, o material de moldagem mais estável, o melhor que você tem, que é o polivinil siloxano, ou silicones que polimerizam por adição, eles têm uma contração final. O gesso, por melhor que você use, ele tem uma expansão final. Dificilmente há uma compensação disso. Agora, por outro lado, a moldagem digital, a gente sabe, a literatura mostra que acima de 4 elementos, somente até em arco curvo, a gente tem distorções também, e principalmente relacionados ao operador. Então existe uma curva de aprendizado que não é rápida, ela é lenta. Quanto mais você faz, mais você minimiza esses problemas. Só que eu acho que a tecnologia ela vai passar, como ela sempre vem passando, por adaptações, por reformulações, até chegar num ponto realmente a gente use ela de uma forma muito mais tranquila e mais fácil na nossa vida profissional. Sim. De tantos eventos, tantos congressos que o senhor participa, você consegue ver um pouco de qual que é a necessidade do profissional hoje. Você consegue ver onde que existe uma certa dificuldade ou aonde que a informação às vezes ela precisa ser mais clara. Fazendo um breve resumo disso que o senhor vive nesses eventos ou fora de eventos, qual seria o diagnóstico? Qual é, digamos assim, talvez não deficiência, mas a necessidade do profissional atual? Nossa, excelente pergunta, irmão. Eu acho que a principal necessidade hoje do profissional é entender que o conceito fundamental da odontologia ele é o mesmo. É o conceito que eu aprendi, o conceito biológico, os conceitos funcionais, que são aplicados de uma forma diferente. A gente não pode distorcer isso. Muitas pessoas acham que ao comprar um scanner, ao comprar uma fresadora, o caso clínico vai ficar melhor adaptado, melhor acabado. Agora, se ele não preparar de forma correta, a gente não vai conseguir um bom acabamento. Por isso que eu digo que o maior desafio é dos laboratórios. Se o dentista prepara mal e ele não trabalha de uma forma coerente, esse problema vai uma hora estourar. E normalmente estoura na mão do técnico. Eu até perguntei hoje para o Fred, não sei se eu fiz essa pergunta para o Clelinho também, se o dentista que está trabalhando num sistema de lab-side ou serviço terceirizado que só faz o escaneamento, se ele já está delimitando para o laboratório. Claro que a maioria não delimita. Então, esse é um problema. Se o dentista fizer a delimitação, o técnico sabe onde ele vai construir. Mas eu acho que essa é uma necessidade. Deixar bem claro para todos os congressistas ou para todos nós que estamos usando a odontologia digital que a odontologia digital tem muitas limitações, que elas serão superadas. Só que a qualidade técnica de trabalho ela tem que ser sempre melhorada. A odontologia digital não substitui um bom dentista, um bom técnico. Ela não faz isso por nós. A odontologia digital tem um ser humano por trás que determina o que vai ser feito. Então o software não faz milagre. Ele facilita a nossa vida. Ser de fato isso mesmo, ou seja, não é uma solução, é um método para a solução, ou seja, essa parte toda digital. A gente vai abrir agora o espaço para perguntas. Nós temos alguém que quer fazer alguma pergunta? Você passar aqui o microfone. Boa noite, professor. Eu tive uma dúvida ali naquele final do último caso da sua palestra sobre o aproveitamento do dente do molar natural. Aquilo ali eu acho que eu me perdi um pouco, não consigo entender se você realmente aproveitou o molar como restauração ou você pegou o formato do molar para servir de base para aquela restauração? Na verdade, o que a gente fez nesses trabalhos, foram os 2 últimos casos mostrados, onde a gente extrapolou a aplicação da tecnologia digital para a odontologia. Então,
foi a confecção de restaurações biológicas, ou seja, o dente natural foi usado como uma matriz, como uma restauração final, né? Isso, na verdade, é um trabalho que a gente submeteu ao comitê de ética dentro da universidade, e a gente fez um trabalho para observar o potencial que a tecnologia tem frente a essas situações. Então, esse dente ele passou por um processo de esterilização, tem um artigo do Peschler de 93, que é o que a gente usa normalmente dentro da universidade para fazer pesquisa com dente natural e não ter contaminação ou infecção cruzada, né? Agora, qual que é o efeito disso? A gente não sabe, é um estudo experimental, tanto que a gente não indica isso para ser feito de larga escala, porque a gente não tem estudos prospectivos sobre isso, e a gente está acompanhando. O acompanhamento máximo que eu tenho é de 2 anos e 1 mês, quase 2 anos. Eu achei fantástico, ele me chamou a atenção, eu gostei muito, mas eu não consegui, acho, entender como que você fez para aproveitar, transformar o formato interno dele para adaptar no dente, no dente que foi preparado. Eu não consegui captar, eu acho que foi isso que me confundiu, que eu não sabia como que você fez para obter aquele formato interno igual ao dente. Vou tentar explicar, o ideal é até mostrar isso para você, mas existe uma possibilidade da gente, dentro do odonto digital, usar uma ferramenta que a gente usa a morfologia final ou a morfologia do planejamento, que pode ser do enceramento, pode ser de um dente íntegro, como uma referência, como se fosse um planejamento reverso. A gente chama de cópia biogenérica ou biocópia. Eu faço o enceramento e eu faço o preparo, eu faço uma conjunção desses dois. E essa conjunção permite o que a gente chama de um duplo escaneamento. Eu tenho uma referência para o software para copiar aquele enceramento. Ao invés de nós usarmos o enceramento, a gente usou o próprio dente natural como se fosse um enceramento. E a gente enganou a fresadora. Eu fresei um dente, quando estava quase acabando a fresagem, a gente parou a máquina, tirou esse dente. Como que a gente não tirou de forma aleatória? A gente fez uma matriz. Esse processo a gente copiou e a gente se embasou num artigo do professor Pascal Magno. E essa matriz permitiu que a gente reposicionasse o dente natural no mesmo lugar do dente em polímero ou em cerâmica que tinha sido fresado quase que até o final, dentro da fresadora. Esse dente que tinha sido fresado nada mais é do que uma própria réplica do dente natural. Então ele encaixou certinho ali, a gente uniu com resina composta no remanescente do bloco e a gente deu para ela continuar. Então o que a gente fez? Foi feita uma individualização interna e dos contatos interproximais do material biológico para se confeccionar uma coroa de esmalte dentina, né? Esse artigo foi publicado na revista Prótese News em 2015 ou 2016, eu não me recordo, né? E realmente, não, perdão, foi 2017, faz um ano, vai fazer agora em outubro 1 ano, foi publicado e está tudo descrito, os 2 casos, as técnicas, como a gente fez e se inspirou nesses trabalhos do professor Pascal. Não, é que... Isso. Mas esse encaixe ele tem um método para ser feito, então é o pulo do gato que a gente brinca, né? Ainda a gente não preconiza a utilização dessa técnica, porque é um estudo experimental, a gente extrapolou o uso da tecnologia, e o objetivo de mostrar aí é como a tecnologia ela é importante nos dias de hoje, né? Toda inovação é ela que move o progresso da humanidade. Então a gente pode usar a tecnologia para diversas aplicações. Vocês viram, por exemplo, o aplicativo da Evoclar, o Emacs Shade Navigation? Não sei se vocês viram. É um aplicativo gratuito que ajuda a gente a determinar qual o melhor bloco, qual a melhor pastilha para ser utilizada, que é o grande problema, que cor que eu vou usar? Então o técnico vai usar, o dentista vai usar, isso aproxima os dois profissionais, né? E a gente está usando isso na área restauradora. A gente tem na área de diagnóstico, a gente tem na área, por exemplo, da ortodontia, que é o posicionamento tridimensional dos dentes. Então, a tecnologia ela vai mudar a forma como a gente trabalha, como na época de 1940 ou 50 aconteceu uma grande evolução na odontologia. Obrigado, viu, pela pergunta. Obrigado. Doutor, muito interessante. Queria agradecer primeiramente a sua palestra, sua presença, poder dizer que para a gente é um prazer poder recebê-lo todas as vezes, apesar de ser a segunda, espero que venham mais por diante e que possamos esperar muito mais ainda desse profissional que a gente tanto admira. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria muito de fazer o curso de prótese total do professor Clélio e também do professor Nelson Silva. Então, falar muito sobre prototipagem e impressão. Eu não vou ter essa oportunidade agora, mas eu virei aqui no próximo curso, se você for fazer em janeiro algum. E também agradeço
realmente a oportunidade de mostrar um pouco o trabalho que a gente vem desenvolvendo hoje. Pode ser que amanhã a gente não faça mais isso, em função da velocidade extremamente rápida. Se avança. Mas obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor.